A inflação deu uma trégua ao consumidor em julho. Segundo o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, os preços caíram 1,19% no encerramento de julho, puxados principalmente pela queda dos combustíveis. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o Paulo Piquete, pesquisador e economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Paulo, bem-vindo ao Live CNN. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Paulo, essa queda de julho deve ser vista também nos próximos meses? Se for vista, deve ser maior, até porque os preços evoluíram muito mais do que 1%, né? Então, é uma queda temporária, uma queda pontual. Desse 1,19%, que na verdade representa a média do índice com mais de 300 itens, praticamente 1% é só devido à queda da gasolina. Isso ainda vai continuar ao longo de agosto, mas não para o restante do ano. Então, se a gente olhar sobre outra perspectiva, a inflação ainda continua relativamente alta, né? O acumulado dela em 12 meses ainda está em 8%, deve cair até o final do ano, a expectativa é que feche em torno de 7%, mas a gente tem que lembrar que isso é, primeiro, a contrapartida aí da desaceleração da atividade, que já vem na esteira dos aumentos da taxa de juros, e também que é um nível elevado, 7%, por exemplo, ainda está bem acima do teto da meta do Banco Central e pesa muito no bolso dos consumidores no dia a dia. Com certeza, né, Paulo? E isso vai continuar, a inflação alta vai continuar corroendo, né, a renda dos brasileiros de uma forma bastante intensa ainda, né? Pois é, os últimos dados que a gente tem de mercado de trabalho mostram que, felizmente, o desemprego está recuando, mas, por outro lado, os salários não estão reagindo da mesma forma. O salário médio vem caindo em termos reais no Brasil nos últimos meses. Então, apesar da queda do desemprego, é como você mencionou, a inflação vem corroendo o poder aquisitivo e isso deve continuar nos próximos meses. Esse movimento que a gente viu agora, por exemplo, do aluguel, do IGPM, isso também é um reflexo desse momento da economia e dessa questão tanto dos combustíveis quanto de outras pautas? O IGPM, ele pega o preço de commodities e outros bens que não impactam tanto a vida do consumidor. Como o mundo está em desaceleração, essas commodities vêm caindo também, o próprio petróleo, e isso está impactando o IGPM. Com isso, né, a matéria até citou corretamente que ele chegou a acumular mais de 37% no ano passado e agora caiu para 10%, inclusive abaixo do IPCA. Então, vários contratos de aluguel que trocaram o IGPM pelo IPCA agora estão na contramão, né? Então, fazendo uma propaganda rápida aqui, mas já que o assunto é esse, é importante, na FGV nós também temos uma iniciativa de fazer um índice só sobre variação de aluguéis, que é o IVAR, justamente para não atrelar os aluguéis em itens como minério de ferro, soja, energia elétrica, como acontece hoje com o IGPM. E esse índice de variação de aluguéis residenciais, o IVAR, vem mostrando um crescimento menor nos últimos meses também. Paulo, então, vale a pena a negociação, só reforçando. Claro, desculpa te interromper. Paulo, quais são os itens que mais devem pesar na inflação nos próximos meses, né? O que não deve cair de jeito nenhum, aliás, deve até aumentar? Pois é, já não está caindo. Então, eu chamei a atenção do impacto pontual de combustíveis e também teve um impacto muito grande de tarifa de energia elétrica e de passagens aéreas, né? Agora, por outro lado, se a gente olhar o próprio número que a gente está divulgando hoje, a alimentação, o grupo como um todo, ainda está subindo mais de 1%. E é isso que o consumidor sente mais do que qualquer coisa no dia a dia, na ida ao supermercado e que pesa no orçamento. E alimentos ainda estão pressionados e devem continuar. Então, isso vai, ao longo dos próximos meses, ainda ser um fator corroendo o poder aquisitivo dos trabalhadores. Aí nós conversamos com o Paulo Piquete, pesquisador e economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Paulo, sempre bem-vindo ao Live. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer, disponho. Obrigado.